Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Vem comigo, vem! Finalmente chegou a hora de falar sobre esse livro, que sempre foi o meu favorito de toda a série Harry Potter. Então, eu só vou falar, vou deixar a emoção fluir, tá bom? 3 recadinhos antes de começar esse vídeo. Primeiro, tá rolando um super sorteio de livros lá no meu Instagram, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra você participar. Dá pra participar até dia 24 de maio, certo? Segundo recado, este vídeo vai conter alguns spoilers, porque eu vou falar tudo o que eu tô sentindo sobre ele, contar todas as minhas impressões sobre essa leitura coletiva e sobre ter lido esse livro e debatido sobre esse livro com as pessoas. E recadinho número 3, deixa aquele joinha logo agora, vai! Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso pra você não perder mais os meus vídeos, combinado? Eu lembro de quando eu li Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban pela primeira vez, quando eu terminei de ler, eu tive uma impressão de que nesse livro a J.K. Rowling resolveu que ela ia escrever todos os outros livros. Ou ela teve certeza de que ela ia publicar todos os outros livros. Então, é um momento em que parece que o livro deixa uma brecha para uma continuação grandiosa. Até então, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, eles fechavam muito bem o arco deles, né? Deixava, lógico, várias brechas para próximos livros, mas você conseguia ler, terminar de ler e encerrar a história. Tanto que quando eu assisti Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu nem imaginei que tinha continuação. Na época já tinha 3 livros lançados. Mas enfim, lendo este livro é uma impressão de que a história não acabou. Que é quando você percebe que vai haver uma continuação e você começa a esperar por essa continuação. Então eu acho que é a partir desse livro que você não consegue realmente mais parar de ler Harry Potter. Mas por que eu amo tanto esse livro? Primeiro que eu adoro um arco de viagem no tempo, né? Isso não é novidade, porque eu sempre falo isso aqui no canal. É uma coisa que eu sempre adorei ler sobre, e histórias com viagens no tempo. E eu acho que a J.K. Rowling explorou muito bem essa. Mas vamos por partes. O livro começa com o Harry lá na casa dos tios, como sempre. Só que dessa vez a irmã do tio Walter vai lá visitar e aí a vida do Harry fica mais infernal ainda. Porque ela odeia mais o Harry ainda do que os próprios tios. E aí ele se descontrola e transforma a tia numa bolha de ar e ela sai voando pelos céus da Rua dos Alfeneiros. E o Harry vai embora escondido, foge e ele conhece o famoso Noite em Bus Andante, que é um transporte para bruxos e bruxas perdidos em Londres. E aí começa toda aquela coisa dele descobrir que o Sirius Black está desaparecido e ele foi o primeiro bruxo que conseguiu fugir de Azkaban. E fica aquela coisa, né, tenebrosa em torno dele, porque nunca ninguém tinha fugido de Azkaban antes e ele é um condenado muito perigoso. Só que até então, o Harry não sabe o que Sirius Black fez, por que Sirius Black estava preso. E ele nem imaginou que tinha alguma coisa a ver com ele. Quando o Harry descobre que o Sirius Black é um partidário das trevas e ele é um seguidor assíduo de Lord Voldemort e que ele está, teoricamente, indo atrás do Harry porque acredita que se o Harry morrer, Lord Voldemort pode voltar, o Harry percebe que a proximidade dele com aquele prisioneiro é muito maior do que ele pensava. Mas ele não tem dimensão do que é aquilo, do que é um condenado super perigoso estar atrás dele. Então você percebe que com o Harry, né, um menino de 13 anos, ele não vê o perigo daquilo, tanto que ele sai do castelo sem autorização, ele vaga pelo castelo à noite e ele demora um pouco para perceber o perigo daquilo. Tem uma cena que é justamente uma dessas fugas do Harry, que ele descobre através do mapa do Maroto, o famoso mapa do Maroto, que existe 7 passagens secretas para sair do castelo, e como ele não tem autorização para ir até Hogsmeade, porque o tio não autorizou, ele resolve pegar a capa da invisibilidade e encontrar os amigos através de uma dessas passagens secretas. E é nesse dia que ele escuta contar toda a história do Sirius Black e ele entende por que todo mundo quer proteger o Harry do Sirius. Ele descobre que o Sirius traiu os pais dele, que o Sirius era o fiel do segredo, né, que escondia a Lilian e Tiago Potter, e ele contou para Lord Voldemort como que chegava até os Potter. E que ele também era o padrinho do Harry. Então, assim, a traição foi muito maior. Gente,
quando você tá relendo esse livro, que você já sabe o que vai acontecer no final, eu falei que esse vídeo ia ter spoiler, você sabe que Sirius Black é inocente, que ele não traiu os amigos e que ele sofre tanto quanto Harry pela perda desses amigos, você sente muita angústia lendo esse capítulo. Porque eu tô falando de Ministro da Magia, Minerva McGonagall e Hagrid, que é um dos amigos mais próximos do Harry, falando mal do Sirius e contando aquela história que não é verdade, como se fosse verdade, porque foi a história que eles souberam, né? Não tô julgando. E aí eu senti uma angústia muito forte, eu senti uma sensação de injustiça muito grande, principalmente por saber o que vem nos próximos livros. E eu lembro que não foi a segunda nem a terceira vez que eu li esse livro, mas foi a primeira vez lendo que eu senti isso, que eu senti essa não é pena, mas eu senti essa coisa de injustiça mesmo em relação aos Sirius e que eu queria que fosse diferente, que eu queria que ele tivesse conseguido provar a inocência dele no final do livro. Né? Pelo menos assim, pra população mesmo, porque ele foi visto como um traidor dos melhores amigos. Isso é muito sério, né? Inclusive o Remo Lupin, que é o professor de defesa contra as artes das trevas, que era um grande amigo dos Potter, também acreditava que o Sirius era traidor. Então ele ficou mal perante todas as pessoas que ele amava. Então isso eu achei muito forte, sabe? Eu queria dar um destaque para uma das cenas que eu achei mais legais, assim, nessa releitura, porque eu lembro que muita gente falava assim, tinha que ter um filme dos marotos, tinha que ter um livro dos marotos. E eu não conseguia entender muito, eu falava, nossa, mas por quê? Né? Aí dessa vez, lendo, o Lupin contando sobre as aventuras que eles tinham fora de Hogwarts, e aí eu comecei a entender melhor, né, essa coisa dessa curiosidade em relação aos marotos. Como que era isso? Como que eles se transformaram em animagos? Precisa ser bruxo muito poderoso pra fazer isso, e ainda em segredo do ministério, né, debaixo do nariz de Dumbledore. E eu achei muito interessante, sim, esse capítulo, e eu me peguei dando risada e com um sentimento gostoso em relação a isso, em relação à amizade do Sirius e do Tiago, o que eles fizeram pra poder ficar perto do Lupin, pra ele não se sentir tão sozinho, e quanto isso impactou na vida dele, ele se transformar numa pessoa que ele é hoje, né? Hoje não, na época do livro. Então eu achei um capítulo muito legal. E também a outra cena que eu achei muito boa, que eu não lembro de ter reparado do mesmo jeito, é quando o Sirius convida o Harry pra morar com ele. E o Harry ainda não tem aquele vínculo, né, de padrinho, porque ele acabou de saber a verdade. Mas ele já acredita que aquele era o melhor amigo do pai dele e ele já se sente mais em casa, próximo ao Sirius, do que toda uma vida que ele passou nos Dursley. E ele sonha com aquilo, com o momento em que ele vai poder deixar a casa dos Dursley pra sempre e ir morar com o padrinho, que era o melhor amigo dos pais dele. Então, esse sentimento eu consegui sentir junto com o Harry, foi muito bacana. E mais uma vez o Harry precisa consertar toda a bagunça que foi feita, ele precisa salvar os Sirius, ele precisa salvar o Bicurso, e aí vem a tal da viagem no tempo, que é aquele mistério do porquê que a Hermione consegue assistir tantas aulas ao mesmo tempo. Eu lembro também que quando eu vi o filme pela primeira vez, eu demorei um tempão pra entender que ela estava em vários lugares ao mesmo tempo. E eu não dei importância pra isso. E aí, dessa vez, relendo, eu percebi, né, que várias vezes ela dá essa dica de que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Ela tá com muitos livros, muito estudo, muitos trabalhos, muitos horários. E isso me trouxe um outro sentimento também, porque eu achei muito injusto o Harry e o Rony ficar tanto tempo sem falar com ela. Primeiro, o Harry, né, quando a gente lê o Harry Potter, a gente sabe que tudo o que a J.K. Rowling tá narrando, mesmo que em terceira pessoa, é através da visão do Harry. Então a gente conhece os pensamentos do Harry e a gente não conhece dos outros personagens. E aí o Harry pensava, que sabia que Hermione estava fazendo as coisas pelo bem dele, porque era seguro pra ele, porque tinha um assassino atrás dele, e mesmo assim ele ficou meses sem falar com ela. Eu achei muito injusto. Depois de tudo que eles passaram juntos, depois dos outros 2 anos em que ela praticamente salvou a vida deles mais de uma vez, o Harry virou as costas pra ela. E não tem um pedido de desculpa, não vou fazer isso de novo. E a gente sabe que a Hermione é uma das pessoas mais leais dessa saga, né? E ele sempre escolhe ficar do lado do Rony em vez do lado dela. Dessa vez eu fiquei muito incomodada com isso. Eu acho que eu vou ficar mais vezes também até o final dessa saga. Enfim, daí eles voltam, né, no tempo, resolve todo o problema, salva os Sirius, 2 adolescentes de 13 anos salvando Hogwarts mais uma vez, enquanto Dumbledore
parece que não sabe o que tá acontecendo dentro da escola dele, né? Ele sabe, ele autoriza, ele confia no que as crianças estão falando, mas parece que ele estava alheio àquilo, tudo que estava acontecendo ali. Ele ficou os 13 anos achando que o Sirius realmente era culpado. Vai entender o que passa na mente da Dumbledore. Tem hora que ele sabe tantas coisas, tem hora que ele parece que não sabe nada. Mas continua sendo um dos livros favoritos. Lógico que eu ainda vou ler os outros 4 novamente, né? Mas eu gosto muito dessa história de verdade. Eu li muito rápido, foi muito gostoso reler e eu espero ler de novo também depois que terminar essa leitura coletiva. Nós alteramos o roteiro, tá? A partir de agora nós vamos levar 2 meses pra ler cada livro porque eles são maiores. Mas eu volto com um vídeo novo pra vocês, então, no final de junho. E até lá, gente, vamos ler Harry Potter, tá bom? Tem tudo lá no Instagram, me segue lá que vocês vão ver nossa leitura passo a passo, certo? Não deixe de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!